Olá, seja bem-vindo no canal. Hoje falaremos sobre como foi para os anjos o momento da morte de Jesus crucificado na cruz. Fique comigo até o final, pois o tema de hoje vai te surpreender. Agora vamos ao vídeo. Você já parou para pensar o que aconteceu no céu no exato momento em que Jesus, o Filho de Deus, expirou na cruz? Não estamos falando só da dor aqui na terra. Estamos falando de uma comoção universal, de algo que parou o tempo no mundo espiritual. A Bíblia nos revela que o sol se escureceu, a terra tremeu. Mas o que muitos não imaginam é que, no mundo invisível, os anjos também choraram. Anjos que cantavam glória sem cessar, agora estavam em silêncio. Um silêncio pesado, profundo, quase insuportável. Eles sabiam quem era aquele homem pendurado entre dois ladrões. Era o Rei dos Reis. Era o Senhor deles. Os mesmos anjos que o viram criar as galáxias com a voz. Agora, o viam sangrando, ferido, humilhado por aqueles que ele mesmo havia formado no ventre. E nesse momento de dor e reverência, os anjos não podiam intervir. Eles queriam, como queriam descer com espadas de fogo, romper os céus e libertar o Salvador. Mas sabiam, aquele silêncio fazia parte do plano. O céu ficou em suspenso. Foi como se o universo inteiro prendesse a respiração, porque o Cordeiro estava prestes a dar o último suspiro. E quando ele disse, "Está consumado", não foi o fim, foi o começo. Se isso tocou seu coração, permaneça aqui comigo, porque nos próximos minutos vamos juntos compreender o que os anjos fizeram depois desse momento. E por que essa história ainda ecoa nos céus e dentro de você até hoje. Os anjos guardaram a terra em respeito ao Salvador. Você já imaginou o que acontecia ao redor do mundo no exato instante em que Jesus morria na cruz, enquanto aqui na terra havia medos, zombaria e escuridão? Nos céus havia uma vigília sagrada. Milhares, talvez milhões de anjos desceram silenciosamente sobre a terra, não para lutar, não para brilhar, mas para vigiar em respeito ao rei que estava se entregando por amor. Eles sabiam que aquele momento era o ponto central da história da humanidade. O Criador estava morrendo pela criatura. Os anjos não entenderam por completo o porquê daquela dor, mas entenderam o valor do sacrifício. E por isso, formaram um escudo invisível ao redor do mundo, protegendo o plano divino para que nada interferisse. Era como se todo o céu estivesse dizendo à terra, "Esse momento é sagrado. Não toque no Filho de Deus além do que já foi permitido. O sangue dele redime, e nós o honramos." Você consegue imaginar o peso dessa cena? O mundo desmoronando em trevas e, ao mesmo tempo, um exército celestial em posição de luto e honra, resguardando cada segundo da crucificação. Eles não puderam impedir a cruz, mas puderam testemunhar com reverência o momento em que o amor venceu o pecado. E você? Tem guardado esse sacrifício com a mesma reverência no coração? Fica comigo, porque no próximo tópico você vai descobrir como esses mesmos anjos ajudaram os discípulos a manter a fé, mesmo em meio ao medo, à perda e à incerteza. E pode ser que essa mesma ajuda esteja disponível para você hoje também. A missão não interrompida, os anjos sustentaram os discípulos. Jesus tinha partido. O corpo estava no túmulo. Os discípulos espalhados, feridos, com o coração em pedaços. O que acontece depois da cruz? Quando a esperança parece morta e enterrada. É aí que o céu entra em ação de um modo silencioso e poderoso. Naquele sábado sombrio, entre a morte e a ressurreição, os anjos não descansaram. Eles sabiam, o corpo estava no sepulcro, mas a missão de Jesus ainda vivia no coração daqueles homens e mulheres frágeis, assustados, escondidos. E por isso, anjos foram enviados, não em luzes ou visões abertas, mas em consolo, em direção, em suspiros nos momentos de dúvida. Eles caminhavam invisíveis entre os corredores fechados onde os discípulos se refugiavam, tocando mentes, aquecendo corações, plantando sementes de esperança. Porque o céu sabia, a cruz não era o fim. A ressurreição estava chegando e a mensagem precisaria de mensageiros vivos e despertos. Você já sentiu isso também? Um alívio que não tem explicação, uma força que surge quando você achava que ia desabar.
Talvez tenha sido um anjo ao seu lado, porque até hoje, quando o desespero bate, Deus ainda envia ajuda celestial. Não saia agora, porque no próximo tópico vamos juntos entrar no momento mais tocante: o clamor dos anjos diante do mistério do amor de Deus. Prepare-se para sentir, porque o que os anjos viram na cruz ainda ecoa nos céus. O clamor dos anjos: por que tanto amor? O céu já tinha visto muita coisa: a criação do universo, estrelas sendo lançadas no firmamento, o mar sendo separado, milagres acontecendo, mas nunca tinha visto isso: o Eterno se deixando ferir, o Santo se entregando como um criminoso, o Rei dos Reis morrendo por pecadores. E naquele momento, um sussurro percorreu os exércitos celestiais: por que tanto amor? Era uma pergunta que nem os anjos conseguiam responder. Eles servem a Deus dia e noite, conhecem a sua glória, mas ali estavam testemunhando o amor em sua forma mais absurda e incompreensível. Anjos se curvaram, alguns choraram, outros cobriram o rosto, incapazes de olhar para o sofrimento de Jesus. Eles viram o sangue escorrendo e sabiam que não era apenas dor física, era dor espiritual. Era o peso do pecado do mundo. Por que? Se perguntavam. Por que amar assim uma humanidade que o rejeitou? Por que continuar amando mesmo ouvindo gritos de zombaria, cuspidas, desprezo? Mas essa pergunta tem uma resposta: porque Deus é amor, e o amor dele não se explica com lógica. Se vive, se sente, se recebe. E você? Ainda duvida que Deus te ama depois de tudo isso? Se os anjos, com toda a sua sabedoria celestial, se espantaram com tanto amor, é porque esse amor ultrapassa todo o entendimento. Fique comigo, porque o último tópico é o mais triunfante. Você vai ver como os anjos que choraram na cruz foram os primeiros a anunciar a vitória. E talvez estejam prontos para anunciar uma vitória também na sua vida. O anúncio da vitória, dos anjos que choraram aos que anunciaram. 3 dias. Foram 3 longos dias de silêncio. 3 dias em que o mundo parecia ter perdido sua luz. 3 dias em que até os anjos se recolheram em luto. Mas no 3º dia, o céu se moveu. De repente, o que era lamento virou júbilo. O que era dor virou glória. Jesus ressuscitou. E os primeiros a saber, os primeiros a se mover, foram os anjos. Aqueles que tinham chorado diante da cruz agora desceram com alegria ao túmulo vazio. Foi um deles que rolou a pedra. Foi um deles que disse às mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Sabe o que isso significa? Que os anjos foram os primeiros pregadores da ressurreição. Eles testemunharam a dor, e agora eram os mensageiros da vida. E até hoje, eles continuam anunciando vitórias. Quando alguém se rende a Cristo, quando uma alma se levanta do pecado, quando você escolhe recomeçar, os céus se movem de novo. Talvez hoje seja o seu 3º dia. Talvez você esteja saindo de um tempo de escuridão, mas Deus está prestes a te surpreender. E os mesmos anjos que velaram a cruz e celebraram a ressurreição estão prontos para anunciar a sua vitória. Então declare com fé: o meu Redentor vive. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Porque talvez, através de você, um anjo esteja anunciando esperança para outra vida. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, te convido a inscrever-se no canal e deixar o seu like. Desta forma, você ajuda o canal a crescer e recebe notificações sempre que eu postar novos vídeos. Fique na paz do Senhor. Amém.